O que é compliance? Olha, o compliance nada mais é do que você cumprir uma regra, uma política, uma regulamentação, uma legislação aplicável, cumprir uma determinada regulamentação, né, uma regra, mas além disso, é você, além de cumprir com essa regra, é você ter mecanismos de prevenção para que aquela regra não seja descumprida, ter mecanismos para detectar caso alguém vá descumprir e também mecanismos para remediar. Tipo, você pegou alguém que descumpriu, violou uma regra e você vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Infelizmente, nós, seres humanos, temos que ter aplicação de medidas disciplinares na vida, por isso que a gente tem aí justiça, né? Tem legislação, tem todo se você não aplicar até trânsito, né? Se você não aplicar multa, a pessoa não vai cumprir. Eu lembro em São Paulo, assim, o pessoal era muito. Nossa, em São Paulo, o trânsito, todo mundo é extremamente educado. Mas não é que é educado, é porque tem medo da multa. A multa lá é muito cara. Então, também tem que ter a medida disciplinar, que é o remediar, né? Então, por isso que a gente fala, é cumprir regras, é estar em compliance, é estar em conformidade com algo, uma regra interna ou externa, mas também ter mecanismos para prevenir, detectar quando alguém está descumprindo e remediar. Bom, tu trabalha numa empresa trabalha e tenta lá implementar tudo isso, governança, compliance, enfim. Mas tem que ter, a empresa tem que querer, né? Os Muito tem donos que têm que querer, o querer. conselho tem que querer, porque senão... Sabe por que, Alberto, tem que querer? Mais importante hoje em dia, porque quando foi promulgada a lei anticorrupção no Brasil, causou muito rebuliço, muito agora vamos implementar compliance em tudo, porque existia uma penalidade muito alta, caso fosse pego descumprindo, então 20% de um faturamento bruto, não é líquido, 20% de um faturamento de uma empresa é muita coisa. Então, aquilo assustou, e aí um monte de empresas, principalmente as de capital aberto, que respondem muito mais por isso, correram atrás de implementar compliance de tudo quanto é jeito. Para quem está escutando e não é da área, o que é uma empresa de capital aberto? É a empresa que tem as suas ações listadas em bolsa. Ok. Tá? A gente divide assim as empresas em capital fechado e capital aberto, mas também em sociedades limitadas e sociedades abertas. As sociedades abertas, que qualquer um, como nós aqui, a gente pode ir lá comprar uma ação daquela empresa, essas sociedades anônimas, elas podem abrir o seu capital na bolsa. É por isso que o pessoal fica dando uma olhadinha na bolsa, ela caiu, se ela subiu, né? É A isso. gente fica o dia inteiro dentro da empresa, olhando lá a bolsa, tal. Isso também entra no compliance, né? Isso também. Assim, por que faz isso no trabalho? Está regulamentado que tu pode fazer isso ou não? Estou errado? Isso, não, é isso mesmo. E é muito mais regulamentado. Regulamentado. Por isso que ela está mais à vista. Porque se você pega uma empresa, sociedade limitada, que é só por cotas, se é por cotas, a gente está falando só de sócios. Então é só eu, você, Margot aqui e tal, e a gente se vira, né? É fechado entre nós, é sociedade só entre a gente. Então a gente responde, a gente decide. Agora, quando é uma sociedade anônima, que a ação está na mão de terceiros, que você nem sabe quem são essas pessoas, aí você tem uma responsabilidade muito maior, e é por isso que tem uma CVM, tem uma bolsa de valores por trás, e aí é cheio de regulamentação que você tem que cumprir, porque você recebeu dinheiro de um acionista que você não sabe quem é, mas você deve prestação de contas para ele. Você está carregando um dinheiro que não é teu, que é do acionista. Né? E outra, essa questão da bolsa também tem uma relação com a comunicação. Se tem alguma ação na empresa que é divulgada antes, isso mexe com a bolsa. Até a palavra, um discursinho do presidente, seja ele qual for, altera tudo isso, né? Por isso, e tem regras para comunicação, né? Por isso que tem política de comunicação interna, política de comunicação da empresa. E aquilo que eu falei, toda regra merece um compliance. Então, se existe uma regra de comunicação, uma política de comunicação, quando aquilo é descumprido, o que você faz? Aí você aplica o compliance, vamos ver quem fez,
é verdade, né? Você pode punir, você detectou e você vai remediar. De que forma? Você tem que ter uma medida disciplinar para essa pessoa, por mais que ele seja um conselheiro, por mais que ele seja um acionista. Não interessa quem seja. Não interessa quem seja. E aí que encontra cada vez mais dificuldade, né? Pois é. E quais são as dificuldades maiores, Tatiana? A primeira dificuldade é você colocar na cabeça dos empresários, dos políticos, de quem quer que seja, para aplicar o compliance, de que isso vai além de uma regulamentação, vai além de ter uma norma e uma penalidade. Se você focar somente, eu quero cumprir a lei, porque senão eu vou ter uma multa, você não está olhando para todo o benefício que um compliance pode te trazer. O benefício para um empresário de ter uma área de compliance atuando, detectando qualquer falha, qualquer desvio, qualquer fraude de mercadoria, de produtos. De compra. Fraude de tudo que pode estar acontecendo em todos os níveis da empresa e você não está sabendo. Então, assim, está mexendo sim com o seu resultado financeiro. Então, você ter uma equipe fortaleça os seus controles internos, que fortaleça a sua gestão de riscos, onde que eu tenho maior risco aqui. E, acima de tudo, ter essa equipe que seja independente, que possa atuar e olhar para as pessoas de forma independente e poder aplicar uma medida disciplinar, isso faz toda a diferença. Olha só, nós estamos falando com a Tatiana Regiane, essa é a Rádio Caxias, esse é o programa Acredita, e nós estamos aqui falando do mundo corporativo, né? E aí eu fiz um card para ti, sabe, eu sou criador de card. É muito chique Ficou esse até homem. bacana, só não botei tua foto aí, tá bonita naquela foto. Eu fico. Todo respeito ao Marcelo ali. Mas aí tem, o que é compliance? Prevenir, detectar e responder, é isso? Primeiro é cumprir com uma regra, Sim. Né? Depois que você está com a intenção, o objetivo é cumprir uma regra. E cumprindo uma regra, o que você faz se isso não for, né? Se isso não tiver em compliance, se alguém descumprir essa regra. O compliance não é só, porque se fosse só cumprir uma regra, nós temos as leis e pronto. Sim. Só que o que acontece é que a gente vê muita violação de regra, as pessoas estão violando, né? Depois um debate até que a gente pode trazer em relação à ética nas empresas, mas inicia na sua ética pessoal. Por que você viola uma regra? Sim. Por que você tem uma atitude antiética, né? A corrupção é uma atitude antiética. Por que você tem isso? Da onde nasceu? E é bom falar sobre isso no mundo corporativo, porque nós tivemos aí nos últimos anos vários escândalos, não quero aqui falar de política, mas vários escândalos de corrupção, vários políticos presos, só que quem também entrava nessa corrupção eram as empresas. Uhum. Quer dizer, tinha políticos e tinha empresas que pagavam essas propinas para o político. Então, é uma questão de ética, né? Não, assim, o que apavora nisso tudo, você vê, né? A gente teve um caso de uma empresa que implementou uma área interna de propina dentro da sua própria empresa. De propina. Era uma área específica só para fazer ali, cuidar do caixa 2. Que a gente a vida toda sempre soube que isso é ilegal. E aí o sistema de corrupção estava tão sistêmico no país, né, que até a cara de pau de uma empresa criar um departamento, um setor, tipo, legalizando em caixa 2, né? Sim. Inacreditável. Então, por isso que eu acho assim, o importante é a gente falar muito mais do que lei. A gente teve esses escândalos, a gente teve gente presa, só que atualmente eu tenho até vergonha de falar disso, porque as pessoas estão soltas. Sim. Então, como é que eu vou falar assim, a importância do compliance, a aplicação de uma lei anticorrupção, porque senão tua penalidade e você também pode ser preso? Não, vamos ser realistas. Não é por essa razão, tá? A gente ainda não tem uma justiça séria, a gente não tem ainda uma aplicação verdadeira da pena. Até a lei anticorrupção, ela está tendo muita discussão entre os estados, entre órgãos de quem aplica ou não. Então, o que eu vejo, o meu olhar é para o benefício que isso traz. Então, primeiro, a gente tem que estar numa sociedade doente.
Uma sociedade que quase não tem mais valores. Antigamente a gente tinha umas pessoas com um pouco mais de religiosidade e a religião, independente de qual, não estou nem querendo dizer, cada um tem a sua crença, mas te trazia um pouco mais de conceitos do que é certo e o que é errado, né? Então, você tinha uma consciência mais pesada de quando você agia errado. Você tinha alguém lá dentro que ficava falando assim, olha, não faz isso. Você podia até fazer, mas você ficava, não dormia, não botava a cabeça Quero tranquila, fazer o certo. né? Era assim. Agora, a coisa tá virando de tal jeito que fazer o errado tá certo. E a pessoa se sente bem com isso. Sim. Acha, defende que aquilo estava certo. Então, essa discussão que até eu trouxe para você naquela questão lá da cegueira ética, né, que eu Sim. defendo muito isso, é um professor também de São Paulo que trouxe esse conceito, Alexandre de Michele, que eu gosto muito dele, conheço, e o livro dele é sensacional, que fala sobre isso, que as pessoas antigamente tinham essa sensação, né? E hoje em dia, o que é de errado? E hoje em dia você fica racionalizando para justificar aquele seu desvio de conduta. E aí, com isso, te traz uma paz e fala assim, ah, mas eu sou bom, porque você justificou aquele erro de alguma forma. Nós falamos isso, olha, por coincidência, no Café com Terapia hoje, né? Quer dizer, sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas sempre Os outros são piores do que eu. Exatamente, dá uma olhadinha no outro, né? São racionalizações que você faz para justificar uma atitude errada. E não, a gente tem que entender que o errado é errado, né? E tem que ter uma punição, realmente. Não é consequência, a gente tem que ser mais responsável pelos nossos atos. Isso começa com caráter, né? Com caráter, é daí que vem, né, os valores. E aí, quando você fala assim, o que é ético, o que não é ético, é só a gente pensar assim, vai prejudicar alguém? Esse alguém pode ser lá fora, terceiro, ou eu mesma. Sim. Vai, porque fala assim, não estou prejudicando ninguém, mas às vezes está prejudicando a si mesmo também, né? Então, a primeira coisa vai prejudicar alguém? Normalmente vai prejudicar alguém. Então, se vai prejudicar alguém, me parece que não está tão certo. Eu vou